Olá, pessoal! Bem-vindos ao número 27. Eu sou o Jack e hoje estou aqui com o maravilhoso Lotus Europa. Agora, nem todo mundo gosta do visual dessas coisas, mas eu acho que com o tempo o design amadureceu. Eles sempre vão parecer um pouco excêntricos. Pessoalmente, gosto muito deles. Além disso, são carros muito importantes, sendo um dos primeiros de produção com motor central do mundo. Só dois vieram antes. Havia o Matra Jet, acho que era esse o nome, e havia o De Tomaso Vallelunga. O Miura foi lançado na mesma época, mas obviamente era muito menos acessível. O Europa foi atualizado ao longo de seu ciclo de vida. Ele foi vendido entre 1966 e acho que 1975. Pouco mais de 9.000 unidades foram produzidas. Mas podemos dividir os vários modelos em duas categorias principais. Então, primeiro, havia uma versão com motor Renault, que foi como esse carro foi lançado. Depois, veio a versão com o motor Lotus Ford Twin Cam. Este é um dos carros com motor Lotus Ford. Antes de contar mais e levar o carro para um passeio, vou mostrar a versão com motor Renault, que é interessante e foi para ela que o carro foi projetado. A Renault tinha produzido um carro com tração dianteira, o Renault 16. Era um layout bastante incomum, pois o motor tinha o câmbio na frente. A Lotus só precisou girar o motor 180 graus para encaixá-lo no carro, tornando o design perfeito. O motor, todo em liga leve, era muito leve. No entanto, havia uma desvantagem em fazer isso. O carro teria acabado com 4 marchas a ré e uma marcha à frente. E, de forma muito inteligente, o que a Lotus fez foi trocar a coroa do diferencial de um lado para o outro dentro do câmbio, assim revertendo para 4 marchas à frente e uma à ré. Esse motor originalmente tinha cerca de 62 cavalos, mas com preparação, válvulas maiores, comando diferente e maior taxa de compressão, a Lotus conseguiu chegar a 82 cavalos. Aquelas primeiras versões do Europa pesavam apenas cerca de 620 quilos, então ainda eram bem ágeis. Cerca de 9,5 segundos de 0 a 96 km por hora, velocidade máxima de 185 km por hora, mas eles também eram muito espartanos. O interior quase não tinha acabamento, eles eram praticamente reduzidos ao essencial. Em 1971, ou teria sido em 72, a Lotus colocou o motor com bloco de ferro derivado do Cortina e cabeçote Lotus nele. De fábrica, isso produzia 105 cavalos de potência. Ainda usava o mesmo câmbio da Renault, e este é o carro que temos aqui hoje. No estilo típico da Lotus da época, o chassi era uma estrutura central de aço dobrado. A suspensão dianteira usava duplo braço triangular e amortecedor coilover. E na traseira tínhamos o famoso suspensão Chapman. Então, por ser tão pequeno e delicado, e sendo o primeiro carro com motor central da Lotus, acho que podemos dizer que ele é meio que o precursor do Lotus Elise, um carro que, como a maioria de vocês sabe, eu absolutamente adoro. E acho que tudo o que resta é levá-lo para um passeio e ver como ele realmente é. Então, por dentro, a situação é bem interessante, porque entrar e sair não é tão ruim quanto no meu Elise, mas o volante atrapalha um pouco para alguém que é bem alto como eu. Mas uma vez que você está meio que encaixado lá dentro, de novo, fiel à Lotus, a posição de dirigir é absolutamente perfeita. O volante, a alavanca de câmbio, tudo está exatamente onde você quer. A caixa de câmbio, no entanto, é um pouco complicada. Voltaremos a esse assunto em instantes. Mas embora não haja muito espaço, realmente é muito confortável. O assento você fica um pouco reclinado nele, ele abraça meu corpo perfeitamente. Acredito que funcione por causa do meu tipo físico. Não sei se as pessoas têm tamanhos e formatos diferentes, mas para mim é muito confortável. Dá para apoiar o braço aqui.
Seria um ótimo carro para longas distâncias. Ele é um pouco barulhento, é um pouco esportivo, mas é muito, muito confortável. Agora, a área dos pedais não funciona tão bem. É incrivelmente apertado e não há absolutamente nenhum lugar para eu apoiar o pé esquerdo quando não estou usando a embreagem. Você precisa deixar o pé suspenso sobre a embreagem, o que não é o ideal. O espaçamento dos pedais também impede técnicas como punta-taco para mim. Meu sapato também toca a coluna de direção. Então, não é lá essas coisas. De novo, tenho certeza de que é algo a que você provavelmente acabaria se acostumando. Agora, é engraçado porque em 1972, quando a Autocar testou um desses, eles testaram uma versão especial. Essa era uma das versões mais novas, com rodas de liga leve e motor Big Valve. O interior era praticamente igual a este, e é engraçado porque, naquela avaliação, eles comentam que o interior parece bastante sofisticado, o que é impressionante quando você vê como ele é simples. Acho que as coisas eram diferentes naquela época. Mas o bom é que os comandos, bem, quase não há comandos. Então tem, sabe, os controles dos vidros aqui. Tem o limpador do lado direito, tem a seta, tem o câmbio. O aquecedor tem uma válvula que você puxa para abrir ou fechar, o que é engraçado. Mas é basicamente isso. Nada para te distrair, certo? Vamos dar uma acelerada. O motor é a versão de válvulas pequenas, então tem cerca de 105 cavalos e parece ser o suficiente. Não é rápido, mas tem bastante torque. Tem muito torque em médias rotações. Ele vai até 6,5, mas eu não vejo muita razão para girar tanto o motor. Eu diria que subir até 6, até 5,5 já é mais do que suficiente. E mesmo a partir de 3.000 giros, ele puxa muito bem. Parece que ele já entra na faixa de torque. Dá para sentir os carburadores puxando o ar enquanto você anda na estrada. E deixa eu te dizer, meu Deus, a direção desse carro é simplesmente insana. É inacreditável. Nunca experimentei nada parecido. Agora, curiosamente, vou falar da direção daqui a pouco. Mas agora há pouco, para um carro com motor central como este, se você entrar rápido demais em uma curva, depois que passa do limite, ele simplesmente vai reto. Eu não sei se talvez, se você tirar o pé do acelerador nesse momento, se ele iria entrar em um sobresterço repentino, mas não parece que vai. A traseira parece completamente grudada no chão e a dianteira simplesmente escapa de forma bem gradual se você for rápido demais. Mas voltando à direção, porque ela é impressionante, é uma das duas coisas sobre esse carro que são simplesmente impressionantes. Como descrever isso? Tem um certo peso, tem um peso, mas ao mesmo tempo é leve e tem peso suficiente para transmitir muito retorno. Mas fora do centro parece que pode ser um pouco vago. Mas é assim que parece, mas não é. Porque o que acontece é que quando você gira o volante, o carro, antes mesmo de você pensar, já virou. É simplesmente surreal. É incrível. Realmente é. Então isso leva a delicadeza a outro nível. Isso realmente me lembra um pouco do Elan que eu dirigi, que é um contemporâneo deste. Mas eu acho que este aqui leva isso a um outro nível. Outra coisa que é simplesmente incrível é que essa estrada aqui acaba com qualquer carro. Ela é tão cheia de buracos e tem carros que lidam muito mal com isso. E você meio que sente que isso vai desmontando o chassi. Alguns carros lidam bem com isso e depois tem este aqui. Simples assim. Este simplesmente acaba com essa estrada. Eu simplesmente não sei o que dizer. Estou chocado. Ele trata essa estrada como se fosse uma estrada normal, perfeitamente plana. Não é macio, do jeito que um bom Citroën, por exemplo, passaria por essa estrada como se estivesse flutuando.
É realmente muito bem controlado, mas as irregularidades simplesmente não afetam em nada. Este é outro tipo de curva fechada. Entrei nela errado, tirando o pé do acelerador. Marcha errada. Então vamos esquecer o que aconteceu ali. Minha pilotagem brilhante. Vamos tentar de novo na volta. Porque sim, curvas fechadas, eu acho, até numa curva não tão fechada, ele simplesmente sai de frente. A estrada está bem molhada. Este trecho não, mas na maioria dos outros, onde abri demais antes, estava um pouco escorregadio. Talvez em uma estrada seca ele tenha mais aderência, pois agora não parece ter muita. E lá vamos nós. Aqui está a curva para a esquerda. E meio que ele simplesmente faz isso por você. Que carro estranho. Ele simplesmente flutua sobre tudo, especialmente nas curvas. É algo indescritível, não consigo explicar para você. Entrou na quarta. De novo, esse câmbio é complicado. Certo, segunda marcha. Essa curva é inclinada para fora e complicada. Novamente, ao forçar, percebe-se que a dianteira escapa antes da traseira. Então acho que eu dei uma volta nele, como costumo fazer antes das filmagens, para me acostumar. E o câmbio está um pouco melhor. Mesmo quando você se acostuma com a posição das marchas, ele ainda é bem pesado e um pouco áspero. Então isso não combina muito com o restante do carro, porque ele é tão leve, tão delicado. De qualquer forma, a direção também não combina muito com o restante dos controles. A embreagem deste aqui está meio agarrando, mas é acionada por cabo. Então provavelmente, eu imagino, só precisa de um pouco de lubrificação. Os freios parecem bem bons. Eu realmente não testei eles, mas os freios têm um tato razoavelmente bom. São discos na frente e tambores atrás. Mas o que é tão impressionante, e me desculpe por continuar repetindo isso, mas realmente vale a pena dizer, é o quão bom esse carro é em termos de dirigibilidade. É simplesmente surpreendente. Se você é uma daquelas pessoas que sempre descartou esses carros porque acha que, bem, eles parecem uma van de pão amassada, então você não sabe o que está perdendo. Eles são simplesmente incríveis. Pessoalmente, não me importo com o visual. Entendo porque alguns não gostam. As proporções são estranhas e alguns detalhes são esquisitos. Não é um design coeso, mas no geral é um carrinho com motor central bem animado. Eu gosto bastante dele. Esse tipo de dianteira, o jeito que o para-brisa meio que envolve também, eu definitivamente gosto. Ele se estende até os vidros laterais. E os vidros laterais são iguais. A parte de cima deles não é reta. Eles são meio que recortados no meio para se encaixarem na linha do teto, nesse design. O banco é simplesmente tão confortável, é perfeito. Só é uma pena que os pedais não me deixam descansar os pés. Caso contrário, seria um carrinho excelente para viajar. Outra coisa que surpreende nisso é o quanto tudo parece estar em harmonia. E ela tem 80 mil quilômetros rodados. Acho que é um carro de 1971 ou 72. Não tem barulhos. Isso também é porque a suspensão é muito macia, mas não parece um carro mal montado. Talvez o único ponto negativo dessa direção telepática seja que parece haver um pouco de instabilidade em velocidades mais altas. Isso também pode ser só que a geometria desse carro precisa ser revisada. Isso é mais do que possível. Ou pode ser o preço a se pagar por essa direção incrível. Não há nada igual. Nada parecido com o que eu já experimentei. É algo incrível. Quando novos, esses carros custavam cerca de 2.700 libras, o que hoje seria cerca de 30 mil libras. Ou seja, eram caros. Mesmo assim, fabricaram cerca de 9 mil. O visual é tipo Marmite, você ama ou odeia. Mas, para resumir, um carro incrível, realmente incrível. E se eu tivesse a oportunidade de escolher entre um desses e um Elan?
Sabe, eu não sei qual eu escolheria. Porque o Elan tem um câmbio melhor. Talvez ele pareça um pouco mais delicado que este. E o câmbio realmente faz um pouco de diferença. Estou me acostumando com ele agora. Você simplesmente... Acho que a direção deste aqui está além até mesmo de um Elan. O Elan é absolutamente lendário. E também a forma como este se comportou naquela estrada. Não há palavra para isso, me desculpe, mas não existe carro moderno ou antigo em que eu tenha andado que se comporta naquela estrada do mesmo jeito. Uma última coisa que vou te contar, já que estávamos falando sobre o design, que é realmente incrível, é que pode ser um design que você ame ou odeie, mas a pessoa que fez isso, esqueci o nome dele agora. Acho que Ron Dixon pode estar errado sobre isso. Mas, de qualquer forma, ele é a mesma pessoa que fez outro design absolutamente clássico. Você vai reconhecer se for do Reino Unido, e esse é o Black Decker Workmate. Acho que isso foi feito nos anos 60 ou 70, e eu sei que não é um carro, mas é um design icônico. E eu não sei, esse é um fato curioso que eu queria compartilhar com você no final. Muito obrigado a todos por assistirem. Foi um ótimo dia. Que carro incrível é esse? E se você tem um carro interessante que gostaria que eu fizesse uma avaliação, por favor, entre em contato. O Instagram é o melhor jeito. Por favor, se inscreva no canal se puder. Isso realmente ajuda o canal. Ansioso para ver vocês no próximo vídeo.